Versículo 17, vamos ler então. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Então Jesus fala para esses jovens alguns mandamentos, que estão registrados lá em Êxodo capítulo 20. Aquele jovem chega para Jesus, faz uma pergunta interessantíssima para Jesus. Olha o que aquele jovem perguntou a Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, a salvação? Olha só a profundidade da pergunta dele. E Jesus então vira para ele e fala assim: você sabe os mandamentos? E ele cita lá Êxodo capítulo 20. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, não furtarás, não adulterarás. Cita alguns dos mandamentos. E aí aquele jovem vira para Jesus e diz o seguinte: ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Em algumas Bíblias está escrito assim: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então, muito bom, Jesus pergunta sobre os mandamentos. Ele diz a Jesus que guardava aqueles mandamentos todos, desde jovem. E Jesus então continua a conversa. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Olha que é importante essa observação aqui. Jesus o amou, quer dizer, sentiu carinho por ele, Jesus não falou o que iria falar com desprezo, não. Foi com carinho, foi com amor, foi com zelo. Jesus o amou e lhe disse, que Jesus diz a ele? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Olha só, irmãos, aquele jovem pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus cita para ele os mandamentos, ele fala: todos esses mandamentos eu tenho guardado. E aí Jesus vira para ele e fala: te falta uma coisa. E ao invés de Jesus responder que coisa era esta que lhe faltava, Jesus usa de um artifício, Jesus pega e leva ele para uma determinada situação. Fala o seguinte: vai lá, vende tudo que você tem, dá tudo isso para os pobres e vem e me segue. Porque Jesus sabia que o grande problema daquele jovem é que ele era apegado às coisas materiais. Quando Jesus disse uma coisa ainda te falta, o que Jesus estava dizendo para ele é que ele ainda era materialista, ele era apegado a coisas materiais, ele era um homem rico, Deus ainda não tinha ocupado o primeiro lugar no coração dele. Por isso que Jesus disse: falta-te aí uma coisa, vai, vende tudo que você tem e vem e me segue. E qual foi a reação dele? O versículo
24, o versículo 22 diz qual foi a reação dele. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aquela palavra não caiu bem para ele, né? Igual quando a gente come uma coisa e aquilo não faz digestão, fica aquela comida ruim, né? Aquilo que Jesus disse para ele não fez bem para ele. Ele era um homem apegado a coisas materiais. Ele era um idólatra, né? Porque o apego às coisas materiais é idolatria. A Bíblia diz que isso é idolatria. Então, Jesus não respondeu para ele o que faltava, mas Jesus fez com que ele percebesse o que estava faltando para ele. E infelizmente ele teve essa atitude, pesaroso dessa palavra, retirou triste. E aí Jesus então faz uma observação. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Quando ele fala isso, os discípulos reagem, e os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: Jesus percebeu que a palavra dele não foi assim bem entendida, então ele coloca de uma outra forma, e ele disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Então o problema não é ter riquezas, o problema não é ser rico, né? O problema é deixar o coração, né, ficar na riqueza, é colocar o coração na riqueza. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Irmãos, nós temos que ter Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Deus exige a primazia do nosso coração, Ele exige o primeiro lugar. Absolutamente nada, nem ninguém pode tomar no nosso coração o lugar que é de Deus. Deus sempre nos deu e sempre nos dá o melhor, mas Ele quer o melhor de nós também, né? Então, o primeiro mandamento que está lá, esse é: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse jovem, apesar dele amar a Jesus, Jesus não era o primeiro lugar no seu coração. Por isso que ele disse que guardava os mandamentos, que era um homem piedoso, que era um homem dedicado. Mas por isso que Jesus disse: ainda te falta uma coisa. E Jesus então faz com que ele veja o que estava faltando. E quando Jesus fala em bens, aquilo ali era uma área sensível para ele, né? Era uma área sensível para ele. Quando falou naquilo ali, na mesma hora ele entristeceu, mudou o semblante, né? E aí Jesus então faz esse comentário: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que confiam nas riquezas. E aí os discípulos disseram, mas se admiraram dessa palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus, né? Segundo os teólogos, Jesus estava falando, esse fundo da agulha era uma porta lá, né, que os camelos passavam. Mas não vamos nos preocupar muito com isso. O que Jesus quer dizer é o seguinte: que é difícil o idólatra, né, a pessoa avarento, entrar no reino dos céus. Mas Jesus disse que é possível. Ele disse: porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. É difícil, mas não é impossível. Mas o que eu quero comentar com você hoje, nessa noite,
É essa palavra que Jesus disse para aquele jovem: ainda te falta uma coisa. Esse vai ser o título da nossa mensagem, né? Ainda te falta uma coisa. Será que para mim, irmãos, está faltando alguma coisa? Eu conheci Jesus lá em 1976. Será que está tudo certo comigo? Será que se eu morrer agora, cair aqui morto, igual essa semana eu vi um vídeo, né? Mandaram para mim um vídeo, um pastor que estava pregando num determinado lugar, de repente passou mal e morreu, em cima do púlpito, pregando. Se acontecer isso comigo, será que eu estou em paz com Deus? Será que está tudo certo? Né? Olha, irmão, se eu tiver verdadeiramente acertado a minha vida com Deus, entregado a minha vida a Jesus, conforme a palavra de Deus fala, e estiver vivendo de conformidade com o que está na palavra de Deus, posso ter tranquilidade com relação à vida eterna, com relação à salvação, né? Agora, se não, aí não, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela fala para nós sobre a vida eterna, sobre a salvação. Não é assim, vamos ver, né? Igual nós aprendemos que a pessoa vai para um lugar chamado purgatório, e aí vai ver, aqui na terra as pessoas ficam rezando missa por aquela pessoa, e de repente, dependendo do número de missas que rezar daquela pessoa então sai daquele purgatório e entra não é assim. A salvação, a vida eterna, ela tem a ver com a nossa fé em Jesus. A Bíblia nos dá condições de nós sabermos se nós estamos de conformidade ou não com aquilo que Deus estabeleceu para a nossa salvação. O que Jesus disse que nós precisamos fazer para entrar no reino dos céus? Nós precisamos ir a Jesus, nós precisamos confessar a Ele os nossos pecados, nós precisamos receber Jesus na nossa vida como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós precisamos nos submeter a Ele, nós precisamos viver de conformidade com a vontade dEle para a nossa vida. Então, quando nós fazemos essas coisas, irmãos, nós podemos ter paz, nós podemos ter segurança no nosso coração. O cristão verdadeiro, irmãos, ele vive em paz. O cristão verdadeiro não vive assim com medo da morte, com medo, meu Deus, será que eu estou salvo, será que eu estou perdido? Não. A palavra de Deus, ela nos assegura, ela conforta o nosso coração. A fé é convicção, a fé é certeza. Nós podemos ter certeza da nossa vida eterna, e isso não é vaidade, não é orgulho, não é prepotência. Muitas pessoas falam isso, né? Os crentes, os cristãos são prepotentes, né? Como que alguém pode dizer que é salvo? Eu posso dizer, não é por orgulho, por prepotência, eu posso dizer porque eu estou de conformidade com o que Jesus disse. Jesus diz assim: mas os que o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, se eu o recebo, eu me torno um filho de Deus, né? Então, meu querido, ainda te falta uma coisa. Será que para mim está faltando alguma coisa? Será que para você está faltando alguma coisa? Nós precisamos fazer esse autoexame. E se por acaso nós encontrarmos alguma falha, vamos a Jesus, vamos recorrer a Jesus. Irmãos, olha para mim aqui, ó. A fé em Cristo, ela é diferente de religião. A religião é essa coisa monótona. O que é uma religião? Algumas regras, alguns sinais, algumas coisas, e a pessoa entra naquilo ali e pratica aquelas coisas ali, faz aqueles sinais, aquelas coisas. Ele é um religioso. Agora, o cristianismo,
é diferente. Cristianismo é relacionamento com Jesus. Amém, irmãos? Cristão não é o que segue a religião cristã, é quem se relaciona com Cristo, tem um relacionamento pessoal com Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus diz assim, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Relacionamento. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, né? Olha só, relacionamento, vocês em mim, eu em vocês. Jesus disse, a minha carne, o meu sangue, minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem de mim se alimenta. Então o cristianismo é isso, é relacionamento com Cristo. O importante não é estar dentro de uma igreja. Lógico que nós queremos que todas as pessoas estejam dentro da igreja e ficamos tristes pelos que deixam de frequentar a igreja. Mas o importante é eu estar dentro da igreja me relacionando com Jesus. É igual o casal. Tem tantos casais que estão debaixo do mesmo teto, dormem às vezes até na mesma cama, mas não tem relacionamento um com o outro, não tem comunicação, né? Então, irmãos, nós precisamos ter essa comunhão com Jesus. Jesus disse para ele, te falta uma coisa. Te falta uma coisa. E olha que o rapaz estava fazendo uma pergunta capital, estava perguntando sobre a vida eterna, sobre salvação, né? Acho interessante demais a pergunta dele. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele era genuína, ela era correta, mas infelizmente, quando Jesus mostrou para ele o que estava faltando, mostrou que estava faltando e mostrou o que estava faltando. Estava faltando para ele o quê? Compromisso com Deus, colocar Deus em primeiro lugar, se render integralmente ao Senhor, se consagrar totalmente ao Senhor, ser 100% do Senhor Jesus. Estava faltando isso para ele. Infelizmente, quando Jesus mostra para ele o que é que faltava, ele não teve uma resposta boa. Ele se entristeceu e... Não é que Jesus quisesse os bens dele, é que Jesus viu que os bens dele é que estava atrapalhando ele de servir a Deus, né? O apego que ele tinha às coisas materiais estava atrapalhando ele servir. Será que tem alguma coisa me atrapalhando a minha carreira cristã, irmãos? Infelizmente, para muitas pessoas tem. Às vezes é o emprego da pessoa, às vezes, sei lá, né? Isso, aquilo, o estilo de vida que a pessoa quer seguir, né? Um dia, irmãos, eu conversei com uma senhora chamada Regina. Nem sei se essa senhora hoje é viva ou morta. Isso tem muitos anos atrás. Ela se tornou amiga da minha irmã, e minha irmã morou um tempo na Argentina, né? Porque estava fazendo um curso, e essa pessoa também foi lá e se conheceram, e essa pessoa passou a frequentar a nossa casa. E um dia Deus preparou assim uma oportunidade, e nós pudemos falar do Evangelho para essa pessoa. Foi uma conversa assim longa, né? Não sei quantos minutos, 30 minutos, 40 minutos, não sei. Mas eu só sei que ela me ouviu com muita atenção, com muito carinho. E depois que nós terminamos de fazer toda aquela exposição, né, bíblica, explicando direitinho, ela falou assim para mim, olha, eu concordo com tudo que você falou. Tudo certo. Só tem uma coisa. A mim não convém, porque hoje eu teria que abrir mão de uma série de coisas que eu não estou disposto a fazer. Para mim hoje, seguir de conformidade a isso, eu teria que fazer mudanças na minha vida, eu precisaria fazer adaptações na minha vida, e eu não estou disposta a fazer isso. Então,
agradeço, né? Concordo com o que você falou, mas não me é conveniente. Essa senhora Regina falou isso comigo há muitos anos atrás, né? Então foi mais ou menos o que esse rapaz fez aqui, né? Perguntou para Jesus, Jesus respondeu, mas não agradou a ele a resposta que Jesus deu. Ele pegou e continuou o caminho dele. Meu amado, que isso não aconteça com você, né? Isso não aconteça com você. A vida eterna é a coisa mais importante que nós temos. Nós não fomos criados por Deus para viver 60 anos, para viver 80 anos, para viver 90 anos, para viver 100, 110, 120 anos. Os cientistas fizeram um estudo aí, que o máximo que uma pessoa consegue viver, na melhor das hipóteses, são 150 anos. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de câncer, não tiver nenhum tipo de doença, não tiver nada, se ela for o ser humano mais sadio possível, o máximo que ele consegue viver, coisa de 150 anos. Irmãos, a vida seria uma besteira, uma asneira, se Deus tivesse nos feito apenas para viver 150 anos. Deus não teria tido tudo isso para nós vivermos 150 anos. E 150 anos aqui nessa terra, cheio de problemas, cheio de sofrimento, lutando a vida inteira para não morrer. Tenho que comer, que senão eu morro, tenho que tomar remédio, que senão eu morro, tenho que cuidar disso, senão eu morro, senão eu morro, senão eu morro, senão eu morro, né? A vida seria uma asneira, uma idiotice, se a nossa vida fosse só essa terra aqui. Mas graças a Deus não é só essa vida aqui. Nós fomos criados para a eternidade, irmãos. Amém, irmãos? Nós fomos criados para a vida e para a vida eterna. O que aconteceu conosco foi um problema do percurso. Deus criou o homem, colocou lá no Éden, no lugar perfeito, mas o homem pecou, tropeçou. Então houve a queda. Está registrado no capítulo 3 do livro de Gênesis. E o homem então, por conta do seu pecado, da sua rebeldia, da sua desobediência contra Deus, passou a morrer, passou a ficar doente, passou a ser tudo isso. Por isso então que Deus envia Jesus para nos restaurar aquele estado primário que nós deveríamos ter. Então, irmãos, nós fomos criados para a vida eterna. Se Adão e Eva não tivessem pecados, estariam vivendo para sempre lá no paraíso. Deus me criou, Deus te criou para a vida eterna. O espírito que nós somos não morre, vai viver eternamente. Quando alguém morre, é só o corpo dela que morre. O corpo volta ali para a terra, mas o espírito, a alma da pessoa, vai viver para sempre, vai viver eternamente, né? Separado de Deus ou junto de Deus. Então, meu amado, creia nisso. Ah, pastor, estou com dificuldade para crer. Abra sua Bíblia, leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, jejue, busque entendimento, deixe o Espírito Santo de Deus esclarecer você, orientar você, inspirar você, falar o seu coração. Peça para Deus te revelar, peça para Deus abrir os olhos do teu entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 17, diz que Deus nos dá espírito de sabedoria e de entendimento. Peça a Ele, meu Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, eu quero entender a Tua palavra. Não deixe que falte nada para você herdar a vida eterna. Examina seu coração diante de Deus. Meu Deus, como é que está minha fé? Como é que está meu relacionamento contigo? Está tudo bem, Senhor? Tem alguma coisa errada? E se Deus falar para você que está errado, o que está faltando, Senhor? Está faltando mais consagração, está faltando mais entrega, está faltando realmente conversão, está faltando se entregar a Jesus, está faltando. Então faça isso, não faça como esse jovem não. Esse jovem até perguntou,
até perguntou. Mas quando Jesus respondeu, ele não gostou da resposta, né? Por quê? Porque o coração dele estava envolvido, estava preso a coisas materiais. Nós temos que nos desprender de tudo e de todos, irmãos. Amém, meus irmãos? Para nós podermos herdar a vida eterna. Nossa vida aqui na terra é muito curtinha. Eu me lembro, irmãos, outro dia mesmo, eu estava com meu pai, lá na rua Alveld, torcendo para mim completar 14 anos, para a gente poder assistir filme de Bang Bang de 14 anos. Eu e meu pai sempre fomos muito amigos, né? Nós trabalhávamos junto e tal. E aí todo domingo, de manhã, eu ia com ele lá para Benfica, para o Aeroclube, a gente voava, fazia um montão de coisa, vinha em casa, almoçava, e de tarde ia para o cinema. Quase todo domingo eu fazia isso com meu pai, né? E aí eu tinha 11 anos, 12 anos, eu ficava doido porque o filme de 14 anos eu podia assistir aqueles faroeste, nós assistimos quase todos aqueles faroeste que tinha. Juiz de Fora tinha várias casas de cinema, né? Tinha o Palace, o Central, o Excelsior, tinha lá Mariano lá, o outro lá, tinha lá na Praça da Estação, tinha uns 5, 6 cinemas assim, bons, grandes, né? E a gente todo domingo ia para um, ia para outro, assistia uma coisa, assistia outra. Outro dia mesmo, irmãos, hoje eu já estou com 64 anos, eu queria completar 14, isso já tem 50 anos atrás. Então a nossa vida passa assim, ó, você nem vê. Hoje você está aí com 16, 18, 20 anos, daqui a pouco você está com 30, com 40, com 60, 50, daqui a pouco morreu, passou. Então, a nossa vida não é essa vida aqui, irmãos. Essa não é a nossa vida. A nossa vida é a vida eterna, da qual o Senhor Jesus falou, da qual o Senhor Jesus veio trazer para nós. Aqui é apenas um tempo de preparação, um tempo para nós prepararmos a documentação. Quando você vai fazer uma viagem, né? Uma viagem grande, uma viagem internacional, você não tem que preparar a documentação, preparar o passaporte, aceitar Jesus, entregar a vida de Jesus, está simplesmente preparando aí o passaporte para embarcar em direção à vida eterna. Amém, meus amados? Amém, meus queridos? E Jesus falou isso aqui com muito amor, viu? Diz que Jesus o amou e disse, ainda te falta uma coisa, ainda te falta uma coisa, seu coração ainda está preso às coisas materiais, você é uma pessoa idólatra, uma pessoa que ama coisas materiais, você precisa se desprender disso, para que eu tenha o primeiro lugar na sua vida. Jesus nos dá o melhor, mas exige o nosso melhor. Amém, meus queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus, põe as duas mãos sobre o seu coração, um gesto de fé, feche os teus olhos, olha para dentro de você, olha para dentro do seu coração, ouça o que Jesus disse àquele jovem e que o Espírito Santo está falando com cada um de nós nessa noite, encerrando essa noitezinha de domingo. O que te falta? Ainda te falta uma coisa. Será que para mim ainda falta alguma coisa? Será que para você ainda falta alguma coisa? Será que está faltando alguma coisa? Com certeza não é religião, com certeza não é religião. Se tiver faltando, é mais Deus, é mais Jesus, é mais entrega, é mais compromisso, é mais se colocar nas mãos do Senhor. Apresente seu coração a Deus, que eu quero orar por você. Soberano Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nessa hora, meu Pai, meditando nessa palavra tão preciosa, que é a palavra do seu amor para conosco, é a palavra da sua graça, é a palavra da sua bondade,
A Bíblia diz que o Senhor amou aquele jovem, e com esse amor o Senhor disse para ele: ainda te falta alguma coisa. Só que infelizmente ele não ouviu, não atendeu satisfatoriamente a tua orientação. Mas que esse meu amado irmão, que essa minha amada irmã que está aqui comigo hoje, possa, Senhor, ouvir a tua voz e possa atender satisfatoriamente, meu Deus, não ao meu apelo, mas ao apelo do teu Espírito Santo a cada um de nós. Que esse meu amado irmão possa verdadeiramente se comprometer contigo, se comprometer com a tua palavra, se comprometer com o teu Espírito Santo, Senhor. Permitir que o Senhor entre na sua vida, que o Senhor seja o Deus desta vida, que o Senhor seja o Senhor deste coração. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo assim seja, que haja uma transformação, que haja uma mudança absoluta, completa, profunda nessa vida, que haja uma conversão, uma novidade de vida, uma mudança total. Senhor, eu oro, te apresento esta vida, te apresento este lar, essa casa, essa família, em o nome do Senhor Jesus, e rogo que assim seja, para seu louvor, para sua honra e para a sua glória. Amém. Amém, meus amados irmãos. Amém.